Programa Evangelho no Lar. Oferecimento Mundial Lar e Construção. A melhor opção para a sua obra. Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotela Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux, 116, Jardim Videiras. RTI Informática. Olá! Hoje eu gostaria de conversar a respeito das crianças. É nossa contribuição em benefício da educação, do desenvolvimento infantil, porque a gente sabe que é na educação que as crianças, que esse universo infantil é a base da sociedade. Sempre aquilo que nós observamos no mundo adulto foi originado nos primeiros anos de sua vida. Muito do que nós somos, do que nós pensamos, do que nós fazemos e do que nós escolhemos enquanto adultos tem origem lá nas primeiras experiências de criança, no ambiente do lar, onde vivemos os primeiros anos de nossa vida. Então, quando nós pensamos em melhorar o mundo, em contribuir com um mundo mais pacífico, mais honesto, mais saudável, nós devemos voltar o nosso olhar para essa primeira infância. Nada mais fácil para mudar o mundo do que investirmos nos primeiros anos de vida da nossa sociedade. É muito mais simples começarmos desde o começo de uma forma mais harmônica do que depois precisarmos fazer reformas. Nós sabemos que a psique é muito complexa e as terapias nos mostram o quanto é difícil reformarmos traços de nossa personalidade, visitarmos nosso mundo interior para ver o que não anda funcionando, o que precisa de melhoria. Então seria muito mais simples se, ao invés de tentar consertar as pessoas, reformar as pessoas adultas, se pudéssemos dedicar mais tempo, mais atenção às crianças. Pensando nisso, então, no desenvolvimento infantil, nós trouxemos alguns pontos que são relevantes, que são importantes, que são fundamentos para que esse desenvolvimento aconteça de uma forma mais natural e mais saudável e que atinja os melhores resultados possíveis de acordo com as necessidades e com as condições de cada um. O primeiro ponto que eu trago para a nossa conversa de hoje, direcionada para a criança, em homenagem a essa criança, é a questão dos afetos. Existe na obra O Pequeno Príncipe um trecho que já está lá para o final da história, que narra o encontro do Pequeno Príncipe com a raposa. Ele nunca tinha conhecido uma raposa, era muito solitário, sua jornada era solitária, ele passava de lugar em lugar, de planeta em planeta, pela sua própria conta. Ele chega então, se encontra com essa raposa e tenta fazer amizade. E a raposa dá uma lição ao príncipe, ela oferece um grande ensinamento. Porque o príncipe tenta se aproximar e já tenta engatar uma conversa e ela diz assim, alto lá, não se aproxime tanto, porque eu não te conheço, eu não sei quem você é. Você, por enquanto, é só mais um. Como você, existem outros 1000, existe aos milhares.
Você para mim não é alguém em específico ou especial. Então não se aproxime. É como se ela falasse. A convivência próxima é diferente dessa convivência mais social. O príncipe então pergunta, mas eu quero ser sua amiga, seu amigo, como é que a gente faz? E ela diz assim, olha, pensa bem, porque se você realmente se aproximar de mim, você corre o risco de me cativar. Eu corro o risco de te cativar. E se você me cativar ou se eu te cativar, essa relação ela será eterna. E aí ela diz aquela frase maravilhosa que todos nós em algum momento da nossa vida já ouvimos. Tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas. Então a raposa explica para o príncipe que nós não podemos ter o mesmo nível de profundidade de relação com alguém com quem convivemos diariamente e uma pessoa que passa pela nossa vida de vez em quando. E isso por quê? Porque o afeto que essa pessoa vai fazer, a influência dela em nossas vidas é totalmente diferente. A raposa então diz ao pequeno príncipe, se você quiser mesmo ser uma pessoa que me cativa, se você quiser que nossa relação se aprofunde assim, então nós vamos precisar investir nisso. Você volte amanhã e vamos supor que nós marquemos nosso encontro para as 3 da tarde. Desde as 2 eu estarei esperando. E você chega e você se senta à distância, porque ainda não fomos cativados. E você volta no outro dia, e você volta no outro dia, e no decorrer do tempo você vai se aproximando e nós vamos nos cativando. O pequeno príncipe, então, fascinado com aquela ideia, pergunta à raposa, mas o que seria esse tal de cativar? O que significa cativar? E a raposa diz, cativar é criar laços. É como se a partir daí estivéssemos vinculados, como se um laço invisível nos aproximasse, nos mantivesse unidos. Onde quer que vamos estar, onde quer que estejamos a partir dali, não importa se seja do outro lado do planeta, ou se seja inclusive do outro lado da vida, depois que nos desligarmos da Terra, ainda assim esse laço continua nos aproximando, nos unindo. Ele forma um elemento ao redor de 2 ou mais seres. É como se formássemos um contexto, o nosso universo, o nosso pequeno mundo. A nossa casa é um pequeno mundo, ou deveria ser. A relação que temos com os nossos amigos é um pequeno mundo, ou deveria ser. E cada lugar onde nos vinculamos a outras pessoas, estamos criando um pequeno mundo, relevante, importante e impactante em nosso desenvolvimento. Pensando então no vínculo, no afeto, no cativar, nesses laços que são eternos, vamos entender o quanto isso é fundamental no desenvolvimento da criança, principalmente do 0 aos 6 anos, ou até dos menos 9 meses, que seria o período de gestação, até aproximadamente os seus 6 anos, ou nessa primeira infância, mais amplamente falando. Se formos analisar o que significa a palavra afeto, se formos na origem dessa palavra, pensando lá no grego, no latim, nós vamos chegar a uma descrição muito linda quando nós falamos sobre o que significa afeto. Esse afeto que nós estamos falando, nós estamos nos referindo a esse vínculo, o afeto no sentido de referência. E do latim ele surge a partir do verbete afficere ou affectum. Esses 2 verbetes do latim são origem do que pra gente hoje significa afeto. E eles lá no latim queriam dizer, esses 2 verbetes queriam dizer produzir uma impressão. Produzir uma impressão.
Eles também queriam dizer fazer, operar, agir, produzir. Então, quando nós falamos do afeto, se mergulharmos lá no latim, nós estamos dizendo algo que produz um efeito, que produz uma impressão, que produz algo que gera, algo que faz, algo que opera. Ou seja, é vivo e gera marcas. É vivo, traz vida a algo. Algo acontece quando existe afeto. Não é um verbo, o afetar, não é um verbo passivo, pacífico. É um verbo operante, que provoca transformação, que provoca mudança. Ainda nesse latim, se formos para o particípio passado desse verbo affectus, poderemos chegar nesse afficere. E aí, também por extensão, podemos chegar em unir, fixar, tocar. Olha que lindo! Comover o espírito. Afetar é comover o espírito, é tocar o espírito, é unir, é fixar. Ainda dentro do latim, podemos juntar ele com outras partículas e ainda assim chegar em onde o sujeito se fixa, onde o sujeito se liga. Bom, vamos pôr tudo isso numa sopa e vamos conversar a respeito do que o afeto nos dias atuais, na nossa língua portuguesa, queria dizer lá há milhares de anos atrás, quando ele foi criado. Ele foi criado para expressar o que na língua? Ele foi criado para explicar, para expressar esse vínculo forte, essa marca profunda, esse toque que chega na alma. O afetar significa uma aproximação tão importante, tão única, tão especial e tão sensível que causa no outro uma marca no seu espírito. Você já foi afetado dessa forma em sua vida? Você já passou por pessoas, já conheceu gente que deixou uma marca no seu coração, que tocou o seu espírito e que o transformou? Quem vem à sua mente? Se não aquelas primeiras figuras da nossa infância. Infelizmente, essas marcas muitas vezes foram doídas, foram sofridas, porque tocaram nosso coração na forma de abuso, na forma de intimidação, na forma de opressão. Ainda assim, nos afetaram e produziram em nós sentimentos e emoções não muito boas, como por exemplo o medo, a ansiedade, a aflição. Outras vezes fomos afetados por essas pessoas de referência na nossa vida, porque tocaram nosso coração, mexeram com a gente, porque deixaram sentimentos e emoções lindas, que nos causam hoje saudade, nostalgia, gratidão, admiração, alegria, amor. Quantas vezes falamos de pessoas da nossa primeira infância com um olhar de querido, ai que delícia, como era bom estar na companhia dela, que saudade, que pessoa maravilhosa na minha vida. Outras vezes pensamos em pessoas de referência na nossa primeira infância com um olhar de espanto, de medo, de aflição, de angústia, de ansiedade, como quem quer se livrar daquela memória. E isso basta para nós percebermos o quanto somos afetados pelas pessoas que nos circundam, pelas pessoas que nos são referência em nossa infância. Quanto é importante pensarmos sobre o afeto, sobre a forma como temos lidado com as crianças. Você tinha essa real compreensão do quanto você e a forma como você lida com as crianças está marcando aquele coração? Está causando uma impressão? Está deixando uma marca naquele espírito, naquela alma? Você tem consciência dessa grande responsabilidade? Quando lida com crianças, quando acompanha crianças, quando é professor, quando é pai, quando é mãe, quando é tio, quando é avô,
e convive com uma criança, você tem consciência do quanto existe de responsabilidade, o quanto sua presença está causando marca naquele coração. É tão importante termos consciência disso, porque podemos transformar essa alma. Olha que frase linda que foi dita num fórum, lá em 2008, no Fórum Internacional da Cultura de Paz e da Pedagogia da Convivência. Essa frase diz assim: certos problemas de indisciplina têm sua origem na falta de afeto, no desenvolvimento deficiente da dimensão emocional ou em personalidades inseguras, derivadas precisamente da falta de afeto. Sob outra ótica, em educação, como em relação à saúde, afetos ajudam a curar. Palavras doces e respeitosas, mãos sensíveis, que sustentam e acariciam, abraços que transmitem energia, amor, são formas de relação que denotam um modelo de convivência salutar, tão necessário à vida em sociedade quanto ao desenvolvimento harmônico e equilibrado das pessoas. Quer fazer bem para o seu filho, para o seu aluno? Ofereça afeto, que não é mimo, é autêntico, é olhar no olho dessa criança para que ela se sinta única, é mostrar para ela que ela é importante. Ela não é mais uma entre mil, porque ela te cativou. Se sinta cativada e cative essa criança, com um olhar de respeito, com um abraço que protege, que acaricia, com palavras que estimulam e que mostram para essa criança que ela é importante para você. Não existe nada mais fundamental para o desenvolvimento da criança, nem mesmo o alimento do corpo. Nada vai impactar tanto a vida dessa criança quanto o vínculo formado com figuras de referência. Então fica aqui com esse convite para desenvolver esse afeto, que não é mimo, mas são impressões que marcam a alma das crianças. Mundial Lar e Construção, a melhor opção para a sua obra. Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotella Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux 116, Jardim Videiras. RTI Informática.